Seguinte, segundo pesquisa da Gallup, em mais de 142 países, a Gallup é uma das principais empresas de pesquisa dos Estados Unidos e do mundo, cerca de 9 em cada 10 pessoas não se sentem engajadas no seu ambiente de trabalho, não se percebem engajadas. E eu queria te fazer essa pergunta. Você está em qual grupo? Você é uma dessas 9 pessoas ou você é essa exceção no mundo inteiro? Se você for uma dessas 9 pessoas, fica comigo nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que pode estar te travando. Fechado? Vamos nessa. Vamos junto. Seguinte, galera, tudo show com vocês? Aqui é o Gabriel CBO. E eu queria mencionar aqui sobre essa pesquisa que foi feita em mais de 142 países por um dos principais grupos de pesquisa do planeta, a Gallup. O que é que pode deixar as pessoas, pelo menos do meu ponto de vista, são duas coisas, muito além do que o ofício em si, do trabalho, podem deixar as pessoas não engajadas no seu ambiente de trabalho, para que elas não percebam. Eu não acho que tenha nada necessariamente a ver com a empresa em que essas pessoas trabalham. Se você se sente como uma dessas 9 pessoas, eu não acho que necessariamente você tem alguma coisa a ver com o ambiente que você está trabalhando nesse exato momento. A questão é muito mais mental e interna. Por quê? A maioria das pessoas não conseguem descobrir os seus reais talentos. Elas não exercitam esse processo de introspecção, de voltar para dentro, de entender aquilo que realmente as apaixona, aquilo que realmente faz com que elas vibrem, aquilo que elas fazem muito bem feito e com amor, para ajudar as outras pessoas. A grande chave aqui talvez seja que você esteja procurando o foco em si mesmo. E toda vez que você vai para dentro, toda vez que você volta para um exercício de introspecção para saber aquilo que você faz bem feito, para saber aquilo que você é realmente apaixonado, você tem que buscar qual é o exercício, qual é a atividade que você consegue ajudar as outras pessoas. Essa seria uma grande chave. Então, a maioria das pessoas vivem a vida, passam por essa vida, sem nunca descobrir os seus talentos, sem nunca usufruir de tudo aquilo que Deus, o Criador, proporcionou para elas. Aquilo que nós chamamos de potencial máximo ou potencial pleno. E aí, quanto menos clareza você tem dos seus recursos, quanto menos clareza você tiver do seu potencial e também daquilo que você ama fazer, menos provável resultados você terá em todos os níveis da sua vida, em todas as áreas. Então eu queria te chamar um alerta, você precisa sim investigar o que é que você consegue fazer para o próximo, para as outras pessoas. Que tipo de missão, que tipo de legado você quer deixar para o mundo? Essas são 2 perguntas que podem te ajudar bastante. Por quê? Porque você precisa ser honesto consigo mesmo. Eu sei que eu já fiz essa pergunta no começo do vídeo, mas você precisa ser honesto e responder. Eu estou realmente entre essas 9 pessoas? Eu me sinto não engajado no meu ambiente de trabalho? E é óbvio que talvez a resposta para você, diante disso, não seja necessariamente sair do seu emprego, dar um out lá no seu emprego atual, mas sim investigar no processo em que você está, que tipo de ferramentas você precisa buscar, que tipo de cursos de repente você precisa fazer para ir para o teu próximo nível de sucesso. Só para você ter ideia, na minha concepção, foi algo que eu aprendi com o Tony Robbins, não são as tuas circunstâncias que definem o teu destino, e sim as tuas decisões. Então, muito mais importante do que a situação atual, ou a situação de onde você saiu, é para onde você está indo. O percurso, o caminho e para o alvo que você está indo. As tuas decisões ditam o teu futuro, ditam para onde você vai. Em que níveis você vai estar nos próximos 2, 3, 5 anos. Então, tenta fazer algum exercício. Por exemplo, nos próximos 5 anos, para algumas pessoas pode ser difícil isso. Para os próximos 5 anos, aonde você quer estar? Imagina que você está no ponto A, no estado atual. Esse aqui é o ponto A, é o estado atual. E esse é o ponto B, é o estado desejado que você quer chegar ao longo desses 5 anos, ok? Isso aqui são 5 anos. Tenta visualizar, tenta vislumbrar o que é que acontece nesse estado atual. Por quê? Porque se você não consegue contemplar ou enxergar aquilo que tem no jardim, no próximo jardim que você está indo, imagina essa ilustração de jardim, que tipo de flores, qual é a beleza, que tipo de ar se respira lá, você provavelmente não vai ter interesse de se deslocar para esse jardim. Imagina que isso aqui é a ilha da confusão, a ilha do medo, a ilha da desordem, ok? Essa aqui é a ilha da desordem. E essa aqui é a ilha do prazer. É a ilha
da plenitude, é a ilha onde você se sente mais cheio e menos vazio. Então, nos próximos 5 anos, você vai visualizar esse cenário, o B, o seu cenário B, e você vai começar a construir nesse último ano, no 5º ano, o que é que eu preciso estar fazendo? No 4º ano, o que é que eu preciso estar fazendo? No 3º ano, o que é que eu preciso estar fazendo? No 2º ano, o que é que eu preciso estar fazendo para chegar lá? E nesse ano agora, nesse primeiro ano, nesse primeiro pontapé, a partir do momento que eu visualizei esse jardim, a partir do momento que eu visualizei esse cenário da letra B, eu vou conseguir construir aqui, se esse for um planejamento de 5 anos, que tipo de passo a passo, que tipo de hábitos eu preciso desenvolver. Porque a nossa vida é feita de hábitos. Se você, por exemplo, chega atrasado na maioria das reuniões, atrasado no trabalho, se você marca compromisso e não cumpre, saiba que você está vivendo hábitos negativos. Hábitos que não colaboram, geralmente, para os teus resultados. Então, começa a pensar o seguinte, porque a maioria das pessoas fazem coisas todos os dias, absolutamente todos os dias, todo santo dia, que não contribuem, que não constroem com os seus que não estão de acordo com os seus principais desejos. Então, a maioria das pessoas, de repente, tem o costume de ver ali, de repente, uma blogueira fitness no Instagram e, ao mesmo tempo, está comendo uma barra de chocolate ou então uma lasanha. É meio contraditório, porque, de repente, essas pessoas elas estão na ponta da montanha, na ponta do Everest, estão olhando lá para cima e estão dizendo, caramba, um dia eu vou chegar lá. Mas não estão levando equipamentos, não estão levando o tubo de oxigênio, não está levando a cabana, não está levando a mochila, não está levando casacos, agasalhos, não está levando nada, ele não está preparado. Você precisa buscar recursos. Como assim? Essas são suas decisões. Que tipo de decisão, que tipo de tomada de iniciativa, de ação você precisa fazer para sair desse ponto A até chegar nesse ponto B? Agora, esse ponto B tem que valer muito a pena. Tem que ser factível, tem que ser algo viável, mas você tem que estabelecer esse projeto, você tem que projetar isso na sua mente, visualizar. E de repente essa é uma estratégia muito usada no coaching e voltando às casas, ou seja, o que é que eu preciso estar fazendo no 4º ano, no 3º ano, no 2º ano e nesse ano, o que é que eu preciso fazer? De que forma eu preciso agir? Em que frentes eu preciso atuar para chegar lá no meu projeto daqui a 5 anos? Isso pode ser nos próximos 20 anos ou para alguns que talvez não se vejam num planejamento tão longo prazo, você pode pensar para os próximos 90 dias. Aí eu te encorajo, inclusive, a planejar uma única coisa na sua vida. Uma única área. É saúde, é emagrecimento, é de repente resultado na sua empresa, é atingir um novo patamar dentro da sua vida profissional. Ou seja, em 90 dias, o que eu preciso fazer? Visualiza aquele estado, o estado B, né? Aquele estado do prazer, aquele estado do deleite, aquele estado que você se percebe vitorioso e triunfante. Você mesmo estabeleceu esse padrão. E vai voltando nos 90 dias. Que tipo de hábitos eu preciso construir para chegar no meu nível B? Então, para você viver uma vida mais engajada necessariamente no seu trabalho, você precisa entender que as suas decisões hoje colaboram com isso. Muitas pessoas não sabem, mas eu fui propagandista de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. E aí, eu demorei, a partir do momento que eu conheci esse mercado, cerca de 1 ano e 1 mês. A partir do momento que eu conheci, decidi que queria entrar nesse mercado, queria viver essa profissão, que queria ganhar um bom salário, viver esse tipo de carreira. Eu vislumbrava essa carreira. A partir do momento que eu decidi e acreditei que era possível, eu comecei a buscar recursos. Então, eu participei e fiz um curso que agregou muito na minha vida, que tinha mais ou menos um valor de R$600. Um curso para a área da propaganda médica. E valeu muito a pena, eu aprendi muito ali. Mas eu não fiquei por aqui. Eu fui buscando novos contatos, novas redes de relacionamento que pudessem me ajudar e me ensinar, não só as técnicas necessárias para participar de um processo seletivo dentro da indústria farmacêutica, mas como participar, o que os recrutadores esperavam. Então, procurei, comecei a investir em recursos. Por quê? Apesar de aqui eu ter investido, por exemplo, eu ter tido esse investimento de R$600 na minha vida, foi interessante porque foi uma pessoa, um irmão querido, que olhou para mim, viu esse potencial para a área, ele trabalhava nessa área da indústria farmacêutica e disse assim: Gabriel, eu vou investir em você. E essa pessoa investiu em mim, pagando esse curso que valeu muito a pena. Tive um crescimento muito grande para esse nicho. Mas veja, eu demorei cerca de 1 ano e 1 mês para entrar. Nesse período de 1 ano e 1 mês, eu passei por 3 processos seletivos, dos quais 2 eu não fui aprovado de cara. E no terceiro, que foi muito mais concorrido, teve mais de 400 currículos, teve mais de quase 2 meses de processo seletivo, 7 fases ao todo, foi um processo seletivo mais cansativo de longe dos que eu participei, eu fui aprovado.
e fui aprovado como um segundo mais novo do Brasil para trabalhar nessa empresa. Só tinha uma pessoa que entrou no Brasil todo, e 400 pessoas que entraram no Brasil inteiro. Foi uma expansão da empresa, era uma multinacional, uma empresa gigante, que era mais novo que eu. Então eu tive essa alegria de ingressar aqui depois de 1 ano e 1 mês. Agora eu tinha uma certeza, eu alimentava essa certeza comigo. Eu iria entrar na indústria cedo ou tarde. As pessoas iam reconhecer o valor que eu podia trazer, o tipo de resultado que eu podia trazer. Por quê? Porque, acima de tudo, além de olhar essa carreira promissora, eu comecei a desfrutar em pensamento e em ações daquilo que eu podia contribuir para essas empresas. Então não tinha dúvida que eu ia aprender muita coisa com os profissionais que estavam lá, com os treinamentos que eles proporcionavam, que eu ia sugar ao máximo, mas eu queria estar completamente engajado. E aí, quando eu ingressei nessa indústria, a vida da minha família mudou. Tendo essa vida transformada, enfim, recebendo um excelente salário, você tem dúvida do meu engajamento dentro dessa empresa? Você tem dúvida que eu suguei o máximo de conteúdo possível que eu poderia? Fui para um treinamento de novos lá em Itapevi, São Paulo, dei o meu melhor ali, fiquei com média 10. O padrão realmente são notas boas. Se espera isso, mas de 4 provas que eu fiz, eu tirei 10 em todas. E não é a nota exatamente, mas é porque o meu empenho em estudar. A gente passava o dia em treinamento, de 8 da manhã até 6 da noite, no hotel fazenda, então tomava café lá, almoçava lá e jantava lá. Depois eu saía do jantar e ia estudar até de madrugada. Então, não poucos dias, foi uma semana assim intensa. Eu fiquei estudando bastante junto com um colega do Ceará, junto com alguns amigos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e a gente se juntou ali, pessoas do Brasil todo, para focar e estudar. Tinha gente que ia para sinuca, tinha gente que ia para piscina, não tem nada de errado. Só que aí, geralmente, as pessoas que faziam isso, que relaxavam, curtiam um pouco mais o hotel, já estavam dentro da indústria farmacêutica, tá? A gente já tinha vencido essa etapa, já estava dentro dessa indústria. Mas eu tinha uma gana, eu queria ficar com 10, eu queria aprender o máximo que eu poderia, porque eu estava engajado. Então, assim, as suas decisões moldam o seu futuro. Que tipo de decisões você precisa tomar hoje para chegar no ponto B? Naquele momento que eu decidi, acreditei que era possível entrar na indústria farmacêutica, apesar de ser uma indústria e um tipo de emprego muito seleto, eu visualizei o meu ponto B. E eu construí esse ponto B, me movimentando. Eu trabalhava aqui e recebia R$ 1.200 nessa época. Quando eu recebia R$ 1.200, na verdade, perdão, quando eu decidi entrar na indústria, eu recebia R$ 600. Passei a receber R$ 1.200 quando eu mudei de emprego. Esse curso de R$ 600 para entrar na indústria farmacêutica me ajudou a ingressar em outra empresa, dobrando meu salário. Daqui para a indústria farmacêutica que eu entrei, foi um salto quântico de salário e também de qualidade de vida para minha família. Veja, dentro desse processo, eu fui me movimentando, fiz o curso, conheci pessoas, comecei a buscar novos recursos, fazer novos cursos, assistir conteúdos na internet, online, enfim. É essa a estratégia que você tem que se movimentar. Para se tornar mais engajado, para alcançar o seu ponto B, você precisa se movimentar. E movimento sendo mensurado. Como assim, Gabriel? Movimento mensurado. Medindo se esses movimentos, se essas decisões estarão colaborando ou não para você chegar no ponto B, o ponto de estado ideal, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer almejar. Então a estratégia, para ficar claro que a gente vê aqui, são que suas decisões e não as suas circunstâncias definem o seu futuro. E que você precisa se movimentar em relação ao seu padrão nível B. Seja com 90 dias, com 5 anos ou 20 anos, o seu padrão nível B é você que estabelece. E só tem uma coisa que vai te levar para o próximo nível de sucesso. É quando você começar a elevar os teus padrões. Começa a elevar os teus padrões. Eu, particularmente, nos últimos 8 meses, investi mais de R$40 mil em treinamentos que vão me levar para o próximo nível, que tem me levado para outro patamar de sucesso na minha carreira. Dentro dos cursos que eu ministro, vários alunos têm dito como os cursos de oratória, de persuasão, enfim, do propaganda essencial, por exemplo, têm feito a diferença na vida deles. Por quê? Porque eu continuo nesse processo, nessa caminhada. Você precisa traçar o seu objetivo, a sua meta, descrever os hábitos diários que você precisa desenvolver para alcançar esses resultados, esses micro resultados. E você precisa entender que essa jornada precisa ser deleitosa, precisa ser agradável e aprazível, mesmo que seja sacrificante. Você tem um alvo. Então, se hoje eu durmo até de madrugada, que me acompanha no Instagram, se eu durmo até 4 horas da manhã produzindo conteúdo, escrevendo e-book, gravando vídeo, montando e-mail, se eu tenho feito isso, é porque estou almejando, estou nessa caminhada. São os hábitos que eu preciso construir. É porque eu estou desenvolvendo e estou me deleitando, gostando desse processo, porque essa é a minha escalada. Eu estou lá, já não estou mais na ponta da montanha.
Hoje eu tenho 3 empresas, estou subindo essa montanha, só que eu estou preparado, eu estou equipado. Eu estou com a mochila, eu estou com o balão de oxigênio extra, enfim. Você tem que se equipar e buscar novos recursos. Invista em você. Não tem nada que possa, de repente, te deixar mais frustrado do que esse ano não arriscar. Você precisa arriscar. Você precisa arriscar de forma consciente, buscar outros patamares. Ok? Eleve os seus padrões, atinja novos resultados, fique e vire um profissional engajado. Independente do seu trabalho atual, seu trabalho que você vislumbra para os próximos 5, 10 anos. Mas seja engajado hoje. E seja engajado em mudar o teu padrão. Como eu fiz. Ok? Ficou claro? Segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Lá você vai ver um pouco mais de bastidores da minha vida e a gente vai caminhar junto. Sempre com um vídeo de conteúdo por dia. Fechado? Dá o teu like, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo de conteúdo. É isso, um abraço.